Amantes da palavra de Deus, bom dia, Pastor Luciano. Nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus e orando esta madrugada, o Senhor me direcionou a iniciar uma série de vídeos aqui falando sobre o livro de Eclesiastes. Nós sabemos que o livro de Eclesiastes, o pregador que aqui escreve é Salomão. Salomão está em busca de um significado para a sua vida. Ele tem tanta coisa, mas precisa chegar à conclusão de algumas verdades. E nós sabemos que o livro de Eclesiastes ele vai chegar a uma suma, que a sabedoria é humana, as riquezas é tudo fútil, é vaidade. E este homem, Salomão, no capítulo 1, no versículo 1 e também no versículo 12, mostra que o autor realmente é Salomão, filho do rei Davi. E nós sabemos que Salomão, nesta época, estava governando Israel. No versículo 13 e 16, você vai ver no capítulo 1 de Eclesiastes que Salomão tem uma missão. Qual é a sua missão neste livro? Primeiro, ele tem uma procura. Qual é a sua procura? Ele está buscando significado para a vida. Segundo, nós vamos ver no versículo 16 as características deste homem. Que características são essas? Que Salomão ele possuía credenciais suficientes para buscar essas respostas, porque era um homem de grande sabedoria e de grande poder. Este é o capítulo 1 de Eclesiastes. Então, a busca pelo significado da vida. Já no capítulo 2 de Eclesiastes, nós vamos ver Salomão já tentando encontrar significado para várias coisas. E se você ler do versículo 1 ao 10, nós vamos ver a primeira parte do capítulo 2 mostrando as desilusões do rei. Que desilusões são essas? É que Salomão, ele entra por vários caminhos e ele procura paz e procura significados, propósitos para a sua vida. E dentre essas coisas que ele procura, se você ler do versículo 1 ao 2, Salomão buscou no prazer o significado para a sua vida. Depois no versículo 3, na bebida. No versículo 4, parte A, nas grandes obras, grandes realizações. Depois na parte B do versículo 2, você vai ver ele plantando vinhas, virou vinhateiro. Depois no versículo 5 e 6, você vai ver Salomão criando belos jardins com árvores exóticas. Olha só, ele vai buscando em muitas coisas o significado para a sua vida. E também nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 8, ele acumulando posses. Ele vai adquirir coisas, pessoas, gente, é isso mesmo. Salomão está buscando o significado na vida dele através de ele acumula posses. No versículo 7, parte A, ele consegue acumular escravos. No versículo 7, parte B, ele consegue acumular manadas e rebanhos. No versículo 8, parte A, ele acumula prata e ouro. No versículo 8, parte B, ele vai acumular músicos capacitados, bem dotados para cantar e louvar. E no versículo 8, parte C, ele acumula lindas mulheres, lindas concubinas. Então vamos entender tudo isso. Salomão está procurando sentido na vida, mas mesmo com a sua sabedoria, ele vai tentando buscar significado para a sua vida em lugares errados. Ele acumulou servos, ele acumulou rebanhos, ele acumulou ouro, prata. Nada disso conseguiu preencher o vazio que ele está sentindo. No versículo 9, você vai ver que ele adquire reputação universal. Olha só, gente, este rei, ele está sendo considerado e respeitado pelas nações vizinhas. Nem isso preenche o vazio de Salomão. E no versículo 10, nós vamos ver Salomão acumulando indulgência total. O que é isso? Ele está recebendo
pessoas estão pagando, os seus cofres estão enchendo, pessoas estão trazendo a ele tributos e ele está cada vez mais rico. Mas o mais importante, a maior lição que nós vamos aprender no versículo 2 de Eclesiastes é que no versículo 11 até o versículo 26, se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que ele chega a algumas conclusões. E são essas conclusões que serão importantes para o nosso dia a dia. O homem está em busca de realização, o homem está em busca da felicidade. Ele tem buscado em muitas coisas, ele tem buscado como Salomão buscou no prazer, na bebida, nas grandes obras, ele tem buscado nas plantações de vinha, na criação de jardins e árvores exóticas, tem acumulado posses, como servos, manadas de rebanho, prata, ouro, músicos, muitas coisas estão sendo acumuladas, pessoas estão pagando, seus cofres estão cheios, mas estão vazios. E aí Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 11 ao 26, vai nos trazer algumas conclusões. E a primeira delas é a triste verdade. Do versículo 11 ao 23, você vai ver Salomão descobrindo que, preste atenção, ele vai descobrir que tudo é vaidade. E que tudo é inútil, não adianta possuir, não adianta adquirir e não servir a Deus e não estar nos pés do Senhor. Também no versículo 12 ao 16, ele vai descobrir que todos um dia vão morrer. Preste atenção, valorize as pessoas, valorize o Deus que você serve, valorize os momentos felizes da sua vida, porque todos nós um dia morreremos. Salomão chegou a esta conclusão, ele disse, olha, todos nós vamos morrer, ninguém ficará aqui para sempre. Então grave isso. Todos nós um dia morreremos. E Salomão também, no versículo 17 a 23, Salomão vai ter temor, porque lá ele percebe que a maioria das situações e dos feitos que os homens realizam são deixados para os tolos. Ele está chegando à conclusão que não adianta possuir tanto e não ter para quem deixar, pessoas que possam saber administrar. E a maior verdade é que quando ele morre, o seu filho Roboão não soube administrar o que ele deixou. Então é uma grande realidade. Às vezes você possui tanto e você nem sabe quem terá capacidade de administrar. Mas muito bem, ainda para a gente concluir, o capítulo 2 de Eclesiastes, do versículo 24 ao 26, Salomão vai descobrir a melhor verdade. Então vamos recapitular, do 11 ao 26 ele vai descobrir, do 11 ao 23 ele vai descobrir a triste verdade, que tudo é vaidade, tudo é inútil, que nós precisamos ter temor em saber que às vezes nós estamos granjeando para que os tolos administrem, mas ele descobre a melhor verdade, e a melhor verdade que ele descobre do versículo 24 ao 26 é: contente-se com o que você tem e desfrute do seu trabalho. Grava isso. Salomão vai dizer: contente-se com o que você tem e desfrute do seu trabalho. Esta é a palavra que Deus está falando conosco nesta manhã. Oh Deus bom, Xaramandô que açudefai. Saiba nesta manhã que Deus está dizendo para você: contente-se com o que você tem, contente-se com o que Deus te deu e faça tudo para desfrutar do seu trabalho. Não engane, não trapacie, seja honesto, porque tudo nesta vida é vaidade. Que Deus te abençoe, que você possa desfrutar desta palavra no dia de hoje e saiba que Deus está contigo onde quer que tu fores.
faça tudo para que o nome dele seja glorificado. Inscreva-se no nosso canal, divulgue as nossas mensagens, vá ao encontro da palavra que o Senhor está dizendo, leia o texto que eu acabei de explicar, porque os vídeos não dá tempo de nós lermos os versículos, mas se você estudar a palavra de Deus, Deus falará contigo nesse texto. Grave isso em nome de Jesus. E quero deixar aqui um abraço a você que está curtindo, dando like, e quero também comunicar aos irmãos que no final deste vídeo eu vou deixar aqui um link e uma foto da Rádio AD Colheita de Cássia, Minas Gerais, do nosso querido pastor Elias, da Assembleia de Deus da Colheita. Quero te informar que você, por gentileza, ouça esta rádio. 24 horas no ar, existem 2 programas que eu te oriento a ouvir. De manhã, das 9 às 11h30, com o pastor Elias, e à tarde, das 2h30 às 5h30 da tarde, com o evangelista Reinaldo. E quero já informar aos irmãos que a partir da próxima segunda-feira, todas as segundas-feiras, por volta das 10h30 da manhã, eu estarei ministrando a palavra no programa Assembleia de Deus em Marcha, com o pastor Elias, na rádio AD Colheita. Então você sintonize, baixe o aplicativo Rádiosnet, vai lá e clica AD Colheita, põe a estrelinha de favorito e ouça a rádio para que você seja abençoado. A Rádio AD Colheita, conquistando almas para Cristo. Bom dia, meus irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus.